vamos passar para a leitura do breve historial que será feito pela nossa irmã missionária Claudete Silva, ela que é a primeira adjunta da secretária executiva do Conselho da Mulher. Nossa mamã Claudete, eis o tempo. Igreja, aleluia! Amém! Com a permissão do nosso reverendo, pastor reverendo Augusto Barnabé, com a permissão, vou fazer a leitura do memorial da nossa mamã Rosa Toco. Paz, igreja. Reina! Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tocoístas. Relembrada em 25 de julho de 1949, por sua santidade profeta Simão Gonçalves Toco. Memorial em honra ao 48º aniversário do assalto e saque da residência do profeta Simão Gonçalves Toco, ignóbil ato que foi o assalto e saque da residência do ato dirigente do estocoísta. O santo profeta Simão Gonçalves Toco, data consagrada como sendo o dia da nossa angústia, o 22 de junho é também um dia de reflexão em torno da vida e obra de uma das distinguidas mulheres que marcou e proporcionou a implantação dos tocoístas na terra. Estamos nos referir do 20º aniversário do sepultamento do corpo da majestosa mãe Dona Rosa Toco, inseparável companheira do fundador dos tocoístas, e relembrada da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Ato corrido na localidade Untaia, em Maquela do Zombo, no 4º ano de 2000. Amados e amados, estamos a lembrar 2 acontecimentos que marcaram de forma indelével a vida da Igreja Martim. Antes, as mais diversas tentativas dos homens inviabilizarem não só a sua marcha, mas também descredibilizar todo um projeto sálvico em prol do resgate e salvação dos povos do outro aprisco. Com efeito, os anos de 1975 a 1979 foram determinantes para cimentar a vitalidade da liderança e estabilidade da Igreja, numa altura em que a África Austral registrava uma série de eventos políticos significativos, especialmente em relação à descolonização. E a luta contra o apartheid, o santo profeta regressado de um longo, martirizado exílio na ilha portuguesa dos Açores, de julho de 1963 a agosto de 1974. Foi saudado por todos os políticos que, entretanto, rapidamente entraram em contradição com o santo profeta pelo facto de Simão Gonçalves Toco ter sido o porta-voz, a mais alta autoridade moral no encontro convocado pelo presidente Antônio de Spínola em 27 de setembro de 1974, com as chamadas Forças Vivas de Angola. Conhecedor da ausência de coesão interna dos 3 movimentos da libertação e sabendo que só uma frente comum seria possível o alcance da independência plena e voltada para o desenvolvimento, o santo profeta Simão Gonçalves Toco empreende contatos com as lideranças políticas,
deslocando-se primeiro em Kinshasa, de 22 a 24 de novembro de 1974, ao encontro de Holden Robert, líder da FNLA, Jonas Savimbi, da UNITA, e Daniel Chipenda, da facção Saída da Revolta do Leste. De 8 a 10 de março de 1975, desloca-se a Luena, o encontro do Dr. Jonas Malheiro Savindo, da UNITA, e, finalmente, desloca-se ao antigo bairro do Sarnamento, ao encontro do Dr. Antônio Agostinho Neto, presidente do MPLA, sempre na perspectiva de encontrar uma plataforma para se evitar a catástrofe que se desempenhava ao horizonte. Não tendo sido compreendido, os irmãos preterem o profeta e vão a Mombasa, na Quênia, ao encontro de Jomo Kitai Iatanga, Kenyatta, e daí rumam para o Alvor, Portugal, para um acordo que todos julgavam viesse trazer a tão desejada independência total, propiciadora da paz e do desenvolvimento. Santa Igreja de Cristo. A Igreja de Jesus Cristo no Mundo Estocoísta foi legalizada a 24 de setembro de 1974, por iniciativa exclusiva do Santo Profeta, sendo aquele expediente um dos últimos atos jurídicos das autoridades coloniais portuguesas. Entretanto, a independência não permitiu o pleno exercício da liberdade de culto na nossa própria terra. Pelo contrário, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo foi proscrita e viu intensificada a perseguição contra o seu líder. E, como consequência, no dia 22 de junho, consumava-se o mais grave atentado contra a integridade física do Santo Profeta. E, por arrasto, uma impiedosa perseguição e morte. De tocoísta se assiste, foi proibido o acesso dos tocoístas nas escolas e demais repartições do Estado, inclusive a aquisição de bens alimentares nas lojas, vulgo MPA. Depois de ter sido o que seria o último culto público, no domingo, 20 de junho, segundo dia 21, o Santo Profeta é convocado pela OAMA, na sua sede, a Vila Alice, onde é humilhado e ofendido, e à tarde assiste-se à vandalização dos bens da igreja, na rua do Bucuzal, e não só. Na tarde de terça-feira, dia 22, homens fardados tomam de assalto e saqueiam a residência, localizada na rua do Bucuzal, bloco número 6, e ao profeta se cumpre os dois textos bíblicos divinamente inspirados. Isaías 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos e fechas as tuas portas. Sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. E em Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aleluia, igreja! Amém! Confiando durante um ano é perto de 2 meses, ou seja, 419 dias, de 22 de junho de 1976 a 15 de agosto de 1977, no chamado buraco, localizado no bloco 7 da mesma rua, altura em que a comunidade cristã internacional, sobretudo americanos, ingleses e suíços, desdobraram-se em contato para saber do
paradeiro do que consideram ser o carismático líder. A semelhança de Nicodemos e Jesus é ao nacionalista Agostinho Mendes de Carvalho, que às noites dialogava com o profeta, tendo em vista e serenado os ânimos entre Simão Toco e seu irmão espiritual, o doutor Neto. Assim é que, a 15 de agosto, se apresenta às autoridades, mas o que se julgava ser o começo de uma nova estação, logo se transforma em um verdadeiro martírio, um ciclo de 15 prisões que culmina em 2 de janeiro de 1979, sendo a mais selvática a do mês de agosto de 1978, onde chegou mesmo a ser esquartejado em pedaços. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, o espiritual. Salmos 124, versículo 1. Ao reviver estes factos de triste memória, longe está a igreja a suscitar ou buscar revanchismo. Longe disso, queremos tão somente tocar as consequências e apelar às novas gerações de políticos e religiosos para que não caiam na loucura de atentar sobre todas as formas contra o ungido do Senhor enviado no nosso meio. Aleluia, igreja! Amém. Sobre a majestosa mãe Dona Maria Rosa Toco, volvidos que são 20 anos desde do seu sepultamento, daquela que é considerada a rainha dos tocoístas, ainda faz eco as palavras do saudoso arquiteto André Mingas, então vice-ministro da Cultura, que em Itaia representava o também então primeiro-ministro Fernando da Piedade Dias dos Santos, o Nando. O despacho da ANGOP, datado de 23 de junho de 2004, às 15 horas e 16 minutos, na página Sociedade dizia: citamos na sua intervenção pública, André Mingas considerou Maria Rosa Toco como figura de referência da mulher angolana ao lado de outras heroínas nacionais. Rosa Toco é uma imagem de mulher angolana, é um símbolo que vai constituir uma referência fundamental para todas nós, angolanos. Pela contribuição que deu à luta de resistência, sublinhou. Ela deu provas de grandes dignidade na luta contra o colonismo, dada a forma como sustentou, apoiou, conviveu com os difíceis momentos que Simão Toco viveu, referiu André Mingas. Segundo o vice-ministro, a falecida foi uma companheira constante da luta desse grande líder, que foi Simão Gonçalves Toco. Por esse facto, ela merece de todos nós uma grande admiração e respeito, acrescentou. Até aqui estivemos a citar o despacho da ANGOP e há 20 anos, amados e amadas. A nossa mãe teve a vida muito sofrível. Não o bastante, mas jamais abdicou do seu papel de mãe das nações, assim como não hesitou em aceitar o desafio de suportar o pesado fardo, que foi o deslize de Eva. Mais do que isso, assumiu, a 10 de junho de 1954, conforme epístola de 15 de setembro de 1968, carregar o sacrifício de uma humanidade caída no pecado e sem ainda vislumbrar a luz divina. Casada com o santo profeta, primeiro em 23 de julho
de 1949, o chamado casamento tradicional. Com a realização do ato espiritual, a 22 de agosto daquele mesmo ano, entra na casa do marido. O casal não gozou de plena a lua de mel, pois um mês depois, uniram-se a 22 de outubro, são detidos em casa pelas autoridades coloniais belgas. E a 8 de dezembro são sentenciados à expulsão do Congo, o que veio acontecer a 9 de janeiro de 1950, e colocados no colonato do Vale do Loge. 9 meses depois, a 11 de novembro, o casal e sobrinho são desterrados para o sul de Angola, onde nascem as filhas Hilda e Esperança Toco, e um terceiro parto, um rapaz, que as autoridades fazem desaparecer sem nenhuma explicação. 12 anos depois, sai do sul para Luanda, no dia 4 de junho de 1962, e a 18 de julho, a família é exilada para a ilha portuguesa dos Açores. Por conselho das autoridades religiosas, as filhas do casal, por iniciativa das autoridades, são entregues ao cuidado da Igreja Católica, onde são batizadas, enquanto a mãe enferma fica confinada no hospital de Ponta Delgado até o seu regresso em julho de 1974, enquanto o esposo regressa triunfante a 31 de agosto. Em Angola, a Nossa Majestade, mãe, não gozou da paz que tanto necessitava. 3 dias depois de ter completado 50 anos, desde que contraria a doença, em 10 de junho de 1954, dá o seu último suspiro. A 13 de junho, foi sepultada ao lado do santo profeta Simão Gonçalves Toco. No dia em que a Igreja assinala o dia da angústia, e tal, só se revelou possível graça, aponta a intervenção e visão de Sua Santidade, Bispo Dom Afonso Nunes, Pai Maiamona, que, percebendo os intentos de uma das partes, fora de todo, 12 velhos, com auxílio de alguns militares da FAPA, tensionavam roubar a uma urna para alugar um incerto e fins inconfessos. Amadas e amados, memoriar os factos que marca a vida e a obra fundador do tocoísmo, da sua inseparável companheira e a sua trajetória da Igreja por si relembrada é um imperativo que se manifesta indispensável para a vinculação da verdadeira e autêntica história da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, os tocoístas. O 22 de junho de 1976 do século XX e o 22 de junho do quarto ano, do ano 2000, do século XXI, estão intrinsecamente associados à dinâmica e continuidade da ação do santo profeta Simão Gonçalves Toco, agora nas vestes do renovo, cuja vitalidade tem restituído a glória da Igreja de Cristo. As manifestações dos jovens nos mais diferentes pontos do globo, ansiosos em marcar presenças na Jornada Internacional da Juventude, dia 22 a 28 de julho, em Untaia, Maquela dos Ombros, são provas inequívocas de que a liderança de Sua Santidade, Bispo Dom Afonso Nunes, Pai Maiamona, tende a projetar a Igreja em todo o mundo rumo à pátria celeste. Por esta razão, o episcopado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia de celebração, exorta a todo o universo tocoísta a cerrarmos fileiras em torno de Sua Santidade, Pai Maiamona,
vivendo todos iluminados no espírito de santidade, como nos convém. Viva o santo profeta Simão Gonçalves Toco. Viva! Viva a majestosa mãe Dona Maria Rosa Toco. Viva! Por uma igreja única, indivisível, ordem, firmeza e fé. Que Deus nos abençoe. Sua Santidade, Bispo Dom Afonso Nunes, perspectiva familiar, Episcopado da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em Luanda, 23 de junho de 2024, ano jubilar e da esperança no mundo frustrado, milênio de Cristo, a bem da Igreja, os anciãos e conselheiros, secretário executivo-geral, bispo auxiliar João Jorge David. Amém, igreja? Aleluia, igreja! Amém! Dando continuidade ainda do momento da celebração da data, queremos convidar a nossa irmã mestre Mariana Pedro para a entoação do hino 360 Kikongo Biemse Wampuvama. Aleluia! Amém! É da Mariana.